amigas e amigos. Muito bom ter vocês aqui. Hoje nós vamos falar de um tema que tem a ver com pesquisas e tem a ver também com a realidade nossa, principalmente nesse momento, nesse ano que nós estamos vivendo um ano eleitoral, e nós vamos ser expostos a muitas pesquisas desse tipo por vários institutos diferentes, e é importante que a gente saiba como é que as coisas acontecem e como as amostras são tiradas do universo, e eu vou explicar cada uma dessas amostras, me detendo especialmente na amostra quantitativa não probabilística. Então, gente, eu espero que vocês fiquem até o final para poder entender tudo que eu vou falar, e peço desde já que deem aí o seu like, se inscrevam no canal se ainda não são inscritos, e vamos aí ver qual é o tema de hoje. Eu também chamo a atenção que aqui, ó, no vídeo 15, eu já havia falado sobre esse tema. E se vocês quiserem retornar lá para poder se atualizar também, seria interessante. Eu resolvi fazer esse vídeo e falar sobre a amostra não probabilística, porque há 2 ou 3 semanas atrás foi divulgada uma pesquisa feita por um instituto de pesquisa jovem, que não tem tradição no mercado, e contratado por uma corretora de valores, que mostrava resultados atípicos em relação a toda a série histórica que foi divulgada esse tempo todo, desde o ano passado, onde se viu um candidato sempre à frente das pesquisas, da preferência do público, seguida por um segundo candidato que também se posicionava nessa posição durante todas essas pesquisas. E como o resultado foi muito controverso e foi discutido na mídia, eu então resolvi para mostrar a vocês como se faz uma amostra não probabilística e quais são os possíveis desvios que podem ocorrer nesse tipo de resultado amostral. Sobre a amostra probabilística, eu quero dizer a vocês que ela é assim chamada porque ela, da maneira como é escolhida a amostra, o segmento do universo que vai ser pesquisado, todos os indivíduos do universo, eles poderão ter a possibilidade de serem escolhidos para fazer parte dessa amostra. Se faz isso de forma aleatória, ou seja, o pesquisador, ele se aliena da escolha e em geral, ele faz um sorteio. As amostras probabilísticas aleatórias, elas podem ser de vários tipos, e eu vou citar alguns aqui, porque depois esse assunto vai ser objeto de um novo vídeo e eu vou detalhar todos esses tipos. Então, os tipos são aleatória simples, aleatória sistemática, estratificada, por conglomerados ou por cotas. Então, eu vou mostrar a vocês o que é uma amostra não probabilística. Esse tipo de definição amostral, ela é caracterizada por um aspecto muito importante, que é exatamente dela não dar possibilidade a todas as pessoas, todos os indivíduos que fazem parte do universo, as mesmas chances de serem selecionados. A forma como você escolhe os respondentes é caracterizada por muitos desvios no resultado dos dados, porque os participantes das pesquisas são escolhidos de forma não aleatória, ou seja, os pesquisadores, de alguma maneira, concorrem para definir quem serão os respondentes, mesmo que eles sejam escolhidos ao acaso, de forma acidental. Esse tipo de amostragem ela é válida, desde que de quem aplica os questionários exclua ao máximo a intenção de escolher deliberadamente este ou aquele participante. Porém, a representatividade do universo de quem quer se ouvir a voz, né, representado por essa amostra, é muito falha nesse tipo de seleção.
porque interfere de alguma maneira a vontade do pesquisador de escolher esse ou aquele outro respondente. Essa metodologia ela pode ser legitimamente aplicada e quando se pretende o quê? Obter resultados rápidos e mais econômicos, porque o processo de coleta e crítica dos dados, de análise e obtenção dos resultados, deve ocorrer de forma a permitir uma divulgação imediata da pesquisa. Excepcionalmente, quando se faz pesquisas eleitorais, existe essa urgência de se ter os resultados para que sejam divulgados. Então, muitas vezes se apela para a amostra não probabilística. Entretanto, ela sendo feita de forma adequada, sem intencionalidade de fraudar ou de ampliar os desvios naturais que ocorrem com esse tipo de escolha, ela é perfeitamente válida. Existe uma perda de representatividade nessa amostra. Quer dizer, essa amostra ela não representa muito de forma fidedigna o universo de quem quer se ouvir a voz, né? Então, por isso, ela tem uma confiabilidade meio duvidosa dos resultados. Os desvios ocorrem de forma maior, porque toda amostra, toda pesquisa sempre tem seus desvios, mas eles podem ser minimizados com algumas ações, certo, que o pesquisador utiliza para manter a confiança dos dados. Eu vou dar um exemplo e vamos comentar sobre isso. Digamos que uma pesquisa tenha sido contratada por um cliente específico, no caso, como eu comentei, que aconteceu na realidade, eu estou dando um exemplo fictício, mas poderá ter ocorrido nessa pesquisa que eu comentei, que esse cliente seria uma corretora e os resultados mostram exatamente a quebra dessa série histórica de pesquisas que apontavam o candidato, no caso Jair Bolsonaro, sempre em segundo lugar, certo? Os resultados dessas pesquisas mostravam que havia um candidato que estava liderando a preferência do eleitorado, que não era esse. Então, com o pretexto de obter credibilidade, o Instituto apelou para o aspecto de que ele tinha feito a escolha amostral de forma não probabilística. Poderia ter havido um interesse de distorcer os resultados, atendendo ao interesse do cliente, que encomendou a pesquisa. E como é que isso poderá ter se dado? Através da escolha de áreas físicas, onde você iria encontrar as pessoas que teriam o perfil do eleitorado desse candidato. Nesse caso, se você utiliza isso, mesmo qualquer uma outra pesquisa que fizer isso, ele está desviando a credibilidade e esses dados que são obtidos não são confiáveis. Por quê? Porque a amostra foi inautêntica. A pesquisa não probabilística desviada, por exemplo, definiria um número de entrevistados que, usando corretamente a metodologia, havia escolhido um coeficiente de confiança e também uma margem de erro para definir quantas pessoas seriam entrevistadas, ou seja, para definir o tamanho da amostra, usando a metodologia. Entretanto, o desvio poderia ter ocorrido se fossem definidos locais onde se sabia que existiam pessoas que eram eleitores do segundo candidato, né? Por exemplo, no caso de Jair Bolsonaro, seria você vai escolher pessoas para serem entrevistadas nos clubes de tiro, né? Nas igrejas evangélicas, por exemplo, somente para eu citar 2 locais físicos que poderiam concorrer para facilitar um resultado que era esperado. Foi feito isso
Na verdade, os resultados não teriam nenhum valor, porque o cliente desejava obter um resultado que fosse exatamente esse. E para que se pudesse obter esse resultado, com certeza, se faria essa manipulação. E o Instituto teria cometido uma fraude. Eu não estou afirmando que o Instituto agiu dessa maneira. Eu só estou exemplificando com uma pesquisa fictícia, mostrando como, metodologicamente ou não metodologicamente, poderá haver uma fraude na definição amostral. Entretanto, volto a afirmar, esse tipo de amostragem ela é perfeitamente legal e correta, desde que se observe os parâmetros para a escolha da amostra. E eu vou colocar aqui algumas coisas simples, mas que podem mostrar a vocês como uma amostragem não probabilística pode ser feita sem que haja danos nenhum para os dados e que se obtenham dados confiáveis. Primeira coisa que não se deve fazer, não realizar a amostra, né? Não buscar os respondentes em regiões ou locais que sejam identificáveis como favoráveis à obtenção de respostas que a pesquisa deseja encontrar. Deve haver neutralidade aí e para que se possa ter a melhor forma possível de ter respostas confiáveis. Por exemplo, pode-se escolher locais que são públicos, onde circula uma variedade muito grande de público, de pessoas de diferentes condições, estabelecer algumas variáveis para que essas pessoas sejam escolhidas e se faria isso ao acaso. Os pesquisadores seriam colocados em vários pontos desses, como praças, onde havia circulação de pessoas, em vários locais que houvesse uma neutralidade, mais ou menos, estações de trem, estação de metrô, ou então, para que você tivesse um perfil mais fidedigno, você poderia também posicionar pesquisadores em shopping center, onde circulam pessoas de uma classe social mais alta. Então, se faria essa pesquisa por acaso. Cada pesquisador se posicionaria num ponto e, por exemplo, de 3 em 3 pessoas, ele escolheria uma a terceira pessoa ele escolheria para entrevistar. Depois que fizesse isso, ele voltaria a contar 1, 2, 13 e poderia entrevistar outra pessoa, considerando, por exemplo, sexo, metade de homens, metade de mulheres. Se quiser por classe social, então seria de acordo com a renda, e ele teria a obrigação de quando escolhesse essa terceira pessoa, ele perguntar qual era a renda dela para poder ver se se situava dentro da quantidade de pessoas que seriam entrevistadas de cada faixa de renda. A segunda coisa que se pode fazer para garantir que uma amostra não probabilística seja válida é você não estabelecer, por exemplo, categorizar os respondentes por essas classes. Por exemplo, classe social, faixa etária, etc. Se você falsear isso, ora, se eu quero obter que os jovens tenham um número de respostas maior do que os mais idosos, eu então vou entrevistar mais jovens do que idosos. Mas, na verdade, você não pode tratar esse resultado de dados como se fosse a opinião de várias faixas etárias. Para você fazer isso, você teria que escolher um número igual de cada faixa, ou então proporcional à situação da população. Outra coisa, esses resultados, eles não podem ser exatamente generalizados para uma situação em que aquilo corresponda ao que o universo que se quer ouvir tem como ideia.
Por quê? Porque, na verdade, o universo é muito mais diversificado e muito mais geral, né? Tem muito mais pessoas. E quando você define amostras desse universo dessa forma, você torna essa amostra muito restrita e em desacordo, muitas vezes, com o universo maior. E aí haveria esse desvio muito grande que na verdade, poderia prejudicar a confiabilidade dos dados. Então, meus amigos, eu espero ter respondido as dúvidas que vocês poderiam ter sobre isso. Queria agradecer por terem ficado até o final, porque também para vocês é interessante, porque aprendem um pouco sobre a amostra não probabilística. E poderão, ao ouvir os resultados de pesquisa eleitorais, pensar um pouco se aquela amostra foi feita de uma maneira ou foi feita de outra. Eu também gostaria de agradecer e dizer a vocês que, por favor, se inscrevam no canal, deem o seu like aqui para nós, porque tudo isso é importante para que esse canal cresça aqui na internet e a gente possa enviar esses conhecimentos a mais pessoas. Afinal de contas, esse conhecimento sempre é bom, mesmo que nós não estejamos interessados muito em metodologia, mas a gente fala de metodologia, de ciência política, de sociologia, etc., sempre fazendo uma referência com a realidade que nós vivemos. Então, é uma maneira de informar, de certa forma, quem chega por aqui para ouvir os nossos vídeos, tá bem? Então, muito obrigada e até a próxima.